Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre triângulos escuros, são os black spaces. Vamos imaginar que chega lá no seu consultório um paciente que tem um apinhamento, principalmente um incisivo sobre o outro, pode ser superior ou pode ser inferior. Quando você alinhar esses dentes, vai criar um triângulo negro aqui, um triângulo escuro aqui na cervical. Tio Hélio, por que aparece esse triângulo escuro entre os dentes? Porque naquela região onde um dente está sobre o outro, o bico da crista óssea, aquele biquinho que inclusive forma a papila, ele está reduzido, ele foi reabsorvido pelo posicionamento dos dentes. Então o meu paciente, dependendo do tanto de apinhamento que ele tem, quando ele chega para fazer o tratamento, eu já explico para ele, olha, a hora que a gente corrigir o apinhamento, vai aparecer um triângulo escuro entre os seus dentes. Só que eu consigo resolver isso, não se preocupe, eu estou alertando que vai aparecer só para você não assustar. E não adianta vir falar para mim que, professor, o paciente não vê isso não, será que eu tenho que cuidar mesmo disso? Olha, ele vê, tá? Com certeza o paciente vê e reclama. Eu tenho vários pacientes que chegam às vezes no meu consultório e falam assim, ô Hélio, eu acabei de tirar meu aparelho, eu não fiquei feliz porque a hora que eu converso sai um ar, essa saliva que sai aqui entre os dentes, próximo da gengiva, entre dois dentes. Me incomoda quando eu como alguma coisa e entra um alimento aqui. Então cuide do black space, não deixe esse negócio acontecer não. Quais são as causas principais dos black spaces? Primeira causa desse problema, você está conseguindo ler aqui, ausência da crista óssea. Essa fotografia é de um livro bem bacana da professora Julia Harfin, e ela fala muito de tratamento em adultos, tratamento em pacientes que já tiveram problemas periodontais. A segunda causa, gente, é o apinhamento. Você está vendo aqui que nós temos uma boca com certo apinhamento, não tá? Depois que foi feito o alinhamento e nivelamento desses dentes, olha o triângulo negro que apareceu ali entre os dois centrais. Foca o seu olho agora nesse incisivo lateral. Depois que eu fiz o alinhamento e nivelamento, olha o triângulo aparecendo ali na mesial do dente 12, na mesial do incisivo lateral. Percebeu? A terceira causa pode ser por conta de dentes triangulares. Forma esse triângulo justamente porque a cervical do dente é muito estreita em relação à incisal. Se a cervical é muito estreita em relação à incisal, o ponto de contato ele acaba ficando muito alto, como vocês estão vendo aqui, aquela pontinha, aquele pontinho vermelho, e aí, infelizmente, aparece o triângulo escuro. Eu quero agora falar de tratamento. Imagina que você tem, então, aquele caso onde perdeu o osso por conta de um problema periodontal. Não existe um tratamento único para isso, tá? É lógico que nós nunca vamos movimentar dentes com inflamação gengival. Primeiro passo, você precisa melhorar o paralelismo radicular. Quando você melhora o paralelismo radicular e ainda por cima, se o dente for triangular, você faz um pequeno desgaste, transformando aquele ponto de contato nas proximais em uma superfície de contato, aí você diminui bastante aquele triângulo escuro. Fica show de bola. Tio Hélio, qual que é o grande problema de movimentar um dente com perda óssea? O fulcro de movimentação acaba ficando muito próximo do ápice radicular e você pode provocar reabsorções. Então anota essa dica. Todas as vezes que você pensar em movimentar um dente que sofreu perda vertical, perda óssea, pode movimentar? Pode, desde que não tenha inflamação. Mas pode movimentar com força muito leve, toma cuidado, porque esses dentes com perda óssea, eles reabsorvem muito o ápice. A chance de reabsorver é muito grande. E quais são os outros problemas? Por exemplo, eu fiz às vezes o alinhamento e nivelamento de alguns dentes, e mesmo que eu não tinha um apinhamento severo, começou a aparecer um triângulo escurecido ali entre os dois centrais. Confira o paralelismo da raiz, de novo. De repente, esse dentinho que está marcado aqui com uma linha verde, ele está com o ápice radicular posicionado para distal. Se o 11 está com o ápice radicular para distal e o 21 está com o ápice para distal, vai acontecer aqui embaixo um ponto de contato muito próximo da incisal. Aí nós teremos de novo o nosso triângulo escurecido. No caso de desgaste, aumenta a sensibilidade? Não, você vai desgastar muito pouco, tá bom? Os desgastes interproximais na ortodontia, eles são comuns, apesar de eu sempre advogar contra o desgaste interproximal para a conquista de espaços. Eu não gosto muito
do desgaste interproximal para conquistar espaços, porque tem outras maneiras de conquistar espaço. Mas no caso dos triângulos escurecidos com perda óssea, aí é interessante transformar o ponto de contato em uma superfície de contato. Lembra que eu mostrei agora há pouco esse caso aqui com o aparelho, onde nós tínhamos um triângulo escurecido ali entre o dente 11 e 21? Pois é, agora você está vendo que eu eliminei esse triângulo escurecido. Como que eu eliminei? Melhorando o paralelismo da raiz e fazendo um pequeno desgaste interproximal. O Hélio, eu posso fazer só o desgaste interproximal? Vem cá. Poder, pode. Mas se você fez a radiografia e viu que não existe o paralelismo, se você fizer só o desgaste interproximal, aí você está fazendo igual aquele dentista gatinho. Já ouviu falar do dentista gatinho? O dentista gatinho é aquele cara que vê a sujeirinha, né, faz a sujeirinha e joga uma terrinha por cima para esconder a sujeirinha. Eu tenho certeza que você não quer ser o dentista gatinho, aquele que esconde a sujeirinha debaixo do tapete. Vamos escolher aqui mais uma imagem para que você entenda o que você tem que fazer para corrigir esses problemas. Vocês estão vendo ali? Na mesial desse dente 12, eu tenho um triângulo escurecido. Se eu girar esse dente, jogando o ápice radicular para a mesial, eu vou esconder um pouco mais aquele triângulo escurecido. O Hélio, mas aí vai aparecer um triângulo escurecido na distal dele. Exatamente, pode aparecer um triângulo escuro na distal dele. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que tirar a radiografia e você tem que perceber se você tem a necessidade de inclinar a raiz para a mesial ou para a distal. Eu descobri que eu tenho necessidade de inclinar a raiz para a mesial. Tá bom, inclina para a mesial, vai praticamente desaparecer esse triângulo escurecido na mesial e, se for necessário, você faz um pequeno desgaste na distal, também para transformar o ponto de contato numa superfície de contato. Aquela situação que eu comentei sobre os dentes triangulares, que se eles tiverem a raiz já paralela, só nos resta uma única coisa a fazer: desgaste interproximal. Como que eu faço o desgaste interproximal? Eu vou fazer com lixa. Vocês estão vendo aqui a lixa de amálgama está presa numa pinça Mathieu e ali está se fazendo o pequeno desgaste. E você também pode fazer com brocas ou discos. Se você fizer o desgaste com discos diamantados, você tem que ter um disco de muito boa qualidade, de preferência um disco refrigerado, que são aqueles discos furadinhos. Ele é um disco dupla face e ele tem que ser um disco novinho. Eu vejo o pessoal fazendo desgaste interproximal, gente, com os discos, você coloca o disco entre o dente, o disco está vibrando mais. Sabe aquele carro velho que você não leva para balancear a roda e a roda fica fazendo assim no volante? O disco está daquele jeito. Não faça isso, porque esse disco vai pegar na incisal do dente, não vai fazer um desgaste bonitinho, vai ficar tudo irregular, aí tá fazendo caca, né? Aí não é legal. Para quem já está um pouco mais experiente, pode fazer sim com os discos dupla face, discos diamantados dupla face. Só que, é como eu falei, usa um disco novo, vai. Agora, se você não está tão experiente, sabe o que você faz? Em uma consulta, pega uma lixinha e faz o desgaste com a lixa. Aí depois você dobra a lixa e faz mais um pouco de desgaste, porque ali você tem controle. Aí você, tudo bem, coloca um elástico em corrente, pede para o paciente voltar na próxima consulta para ver se aquele black space desapareceu. Se de repente esse black space não desapareceu, o que você vai fazer? Aí você vai pegar a lixa de novo, passa ela unitária, depois dobra e vai desgastando aos poucos. Você não precisa fazer todo o desgaste numa única consulta. Posso fazer com broca? Bom, aí você já está sendo bastante ousado. Poder fazer, pode fazer. Tem broquinhas bem fininhas, inclusive com uma granulação que já desgasta, dando um certo polimento, mas são escolhas, né? Eu gosto muito de fazer com o disco dupla face, e aí depois eu pego uma lixinha de amálgama, pego uma lixinha de resina e dou ali um polimento com pedra pómez e também com flúor, fica show de bola. Fazer no fio retangular os desgastes e colocar o corrente, preferencialmente no fio retangular, né, gente? Você sabe por quê? Porque assim, se você faz o desgaste e põe um elástico em corrente em um fio que não é retangular, você sabe que o dente não vai movimentar de corpo, ele vai inclinar. E aí ele vai sempre inclinar e pegar um ponto de contato muito próximo lá da incisal. Então, de preferência, o dente tem que vir de corpo, porque senão você vai ter que fazer muito mais desgastes do que o necessário. Bom, gente, obrigado a todo mundo, beijo para vocês, bom descanso, valeu!